Esse jogador foi sequestrado no meio de uma partida de futebol. A cicatriz de Ribéry esconde um segredo terrível e Cristiano Ronaldo quase perdeu a vida por causa de um acidente de avião. Essas são as histórias não contadas dos jogadores de futebol, começando pelo dia que Zlatan Ibrahimovic foi perseguido por um assassino. Tudo aconteceu quando ele jogava pelo LA Galaxy e dizia ser o melhor jogador da MLS. Do you still consider yourself the best player in Major League Soccer? By far. O que não estava errado, já que ele estava marcando um gol mais assustador que outro. Só que essa popularidade nos Estados Unidos quase custou sua vida. Zlatan estava comemorando seu aniversário de 38 anos e quis se presentear com algo especial, uma Ferrari Monza SP2. E esse carro acabou ficando famoso, tanto que quando as pessoas viam ele passando pela rua, já sabiam que o atacante estava lá dentro. Mas um dia quase aconteceu o pior. Ibra estava indo para um evento e decidiu fazer a loucura de estacionar seu carro de $1 milhão bem no meio da rua. O que ele não sabia é que estava sendo observado por um psicopata. Esse cara não queria uma foto ou autógrafo, ele estava tentando acabar com a vida de Ibra. Assim que viu o jogador, ele correu para casa o mais rápido possível para pegar uma arma. Felizmente, quando ele voltou, o jogador já tinha ido embora, mas foi por muito pouco. Imagine a tragédia que podia ter acontecido. Alguns dias depois, ele admitiu publicamente que estava tentando tirar a vida de Zlatan, apenas para ficar famoso. E obviamente a polícia jogou o idiota na cadeia. Cristiano também quase perdeu a vida, e tudo por sua culpa. Ele estava passando por seu auge no Manchester United quando a tragédia aconteceu. Como todo bom jogador em um time grande, Cristiano estava ganhando um bom salário e uma das primeiras coisas que comprou foi uma super Ferrari. Mas havia um pequeno detalhe que tornou esse carro uma armadilha. Cristiano não era um bom motorista e, obviamente, não estava acostumado a dirigir carros tão potentes quanto uma Ferrari. E o resultado disso foi trágico. Quando estava indo para o treinamento, o português perdeu o controle e bateu em um muro de proteção. O carro ficou completamente acabado, tanto que uma das rodas dianteiras se desprendeu com o impacto. Bem atrás de Cristiano Ronaldo vinha o goleiro Van der Sar, que felizmente não se envolveu na batida, mas viu a tragédia bem de perto. Graças ao Deus do futebol, nada aconteceu com o Robozão, que saiu do veículo batido completamente ileso. A partir de então, ele contratou um motorista até pegar prática na direção. Mas em outro dia, algo ainda pior aconteceu. Os motores de um avião em que Cristiano Ronaldo estava começaram a falhar. Mas antes de vermos como o Robozão escapou dessa, se liga no que aconteceu com outro craque do Real Madrid. Luka Modric cresceu literalmente no meio de uma guerra. A infância de Modric não foi nada fácil e certa vez ele quase perdeu a vida. Tudo começou em 1985, enquanto Modric vivia com seus pais em uma pequena vila da Iugoslávia. Infelizmente, seus pais eram tão pobres que tinham que trabalhar o dia inteiro em uma fábrica para conseguir pagar as contas e colocar comida na mesa. Mas chegou uma hora que nem isso eles estavam conseguindo fazer e acabaram sendo forçados a mandar Modric para morar com o avô, senão ele morreria de fome. Só que mesmo sendo para o seu bem, as coisas acabaram ficando muito piores. Todos os dias, Modric crescia com medo de sair de casa, porque vivia no meio de uma guerra total. Ele mal conseguia dormir à noite. Mas como qualquer criança, ele ainda tinha esperança de que um dia conseguiria sair dali. E tudo isso porque seu avô sempre lhe dizia que ele era especial e o motivava a perseguir seu sonho de ser um jogador de futebol. Foi ele que fez o jogador se tornar a pessoa que é hoje. Mas Modric não teve seu avô por muito tempo. Quando ele tinha 6 anos, estava jogando bola na rua, enquanto esperava seu avô o buscar. Só que várias horas se passaram e ele nunca apareceu. Acontece que quando o avô dele estava voltando para casa, sua vila foi atacada por rebeldes e seu avô acabou sendo uma das vítimas. E Modric só não foi outra vítima, porque estava jogando bola. Sim, o futebol literalmente salvou a vida desse craque. Esse foi sem dúvida um dos momentos mais tristes na vida do jogador, mas ele nunca se esqueceu do apoio que seu avô lhe dava e usou isso como combustível para se tornar um jogador profissional. E que bom que ele não desistiu. Mas voltando a falar do CR7, ele quase foi vítima de um acidente fatal de avião. Tudo aconteceu quando ele e seus companheiros de equipe estavam voltando para casa, depois de um jogo puxado. Eles entraram no avião eufóricos, celebrando e rindo, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. De repente, o clima de festa transformou-se em terror. O motor da aeronave começou a falhar e o avião tremeu violentamente. Na mesma hora, todos os jogadores ficaram desesperados. Uns começaram a rezar e outros simplesmente ficaram correndo de um lado para o outro. Em meio ao pânico, Cristiano Ronaldo tentou manter a cabeça no lugar e acalmar seus companheiros. Enquanto isso, o avião despencou rumo ao chão e o melhor do mundo via sua vida passar diante dos seus olhos. Foi aí que, no último minuto, o piloto conseguiu estabilizar a aeronave e terminou a viagem sem que ninguém se machucasse. Ao desembarcar do avião, o alívio foi tão grande
que Cristiano Ronaldo não conseguiu conter as lágrimas. Aaron Ramsey tem uma das histórias mais bizarras do futebol. Acontece que em 2019, esse jogador foi amaldiçoado e acabou virando um assassino. Quando jogava pelo Arsenal, Ramsey quase não marcava gols e sua carreira não estava indo muito bem. Mas de repente isso começou a mudar e ele virou um monstro dentro de campo, marcando vários gols e ganhando cada vez mais atenção. O problema é que cada gol de Ramsey virava manchete mundial por um motivo bizarro. Sempre que Ramsey marcava um gol, algum famoso perdia a vida. E em 2020, esse caso tomou uma proporção bizarra. 23 ou 64 gols na carreira dele tinha uma ligação com a morte de celebridades, seja porque aconteceu no mesmo dia, no dia seguinte ou na semana do gol. E com o passar dos anos, as tragédias associadas a Ramsey foram só acumulando, chegando a um tamanho absurdo. Pessoas ligaram seus gols com o falecimento da Rainha Elizabeth, Whitney Houston, Paul Walker e Robin Williams. Chegou ao ponto de torcedores fazerem uma petição para que o Ramsey parasse de jogar futebol. Mas o que você acha? Ele realmente foi amaldiçoado ou tudo isso é só loucura? Mas nada consegue ser pior do que o dia em que Romelu Lukaku foi parar na prisão. Em 2017, ele estava batendo recordes dentro e fora de campo, e todos pensavam que sua vida estava nos trilhos. Mas ele tinha um segredo que ninguém conhecia. Ele não estava nem um pouco feliz jogando no Everton, tanto que ele acabou fazendo uma loucura, mesmo estando no auge. Ele queria sair do clube, e seu amigo Pogba vivia o convidando para se transferir para o United, para jogarem juntos. Então, no dia 1º de julho, ele pediu para ser transferido, fez as malas e em pouco tempo já estava lá do lado do Pogba. Mas como você sabe, esses dois não são nada discretos e assim que se encontraram, as coisas começaram a esquentar. Lukaku e Pogba alugaram uma mansão em Beverly Hills e fizeram uma festa que entrou para a história, mas não por um bom motivo. Tudo foi uma grande loucura. O problema não foi só a música alta, mas também as competições de carros feitos na sua casa, mulheres praticamente nuas andando pelas ruas, e até uma moto foi arremessada no ar. Como eles conseguiram fazer isso eu não sei, mas no fim das contas, os vizinhos não aguentaram e começaram a chamar a polícia. E se você conhece a polícia de Los Angeles, sabe que eles têm uma política de tolerância zero quando as coisas ficam fora de controle. Por isso, assim que chegaram ao local, Lukaku acabou preso e foi condenado a 6 meses de prisão, o que poderia acabar com seu contrato recém-assinado com o United. Felizmente, nosso garoto teve sorte e seus milhões de dólares não só lhe garantiram uma festa épica, como também excelentes advogados, que o fizeram sair com apenas uma multa. Andrés Escobar, por outro lado, teve um final trágico. Ele foi morto por causa de um gol contra. Andrés era um bom jogador, tanto que foi convocado para a Copa do Mundo de 94, o que era realizar um sonho de infância. Mas talvez ele devesse ter tido um sonho diferente, porque participar desse torneio se tornou o maior erro de sua vida. Na época, Andrés e a Colômbia tinham expectativas extremamente altas, pois haviam perdido apenas um de seus últimos 26 jogos. Ele fazia parte da geração de ouro da Colômbia, e todos no seu país apostaram no seu sucesso. E quando eu falo apostaram, eu digo literalmente, já que os cartéis da Colômbia botaram uma grana alta em apostas esportivas nessa época. Até aí tudo bem. Os problemas começaram mesmo na partida contra os Estados Unidos, em que vencer era uma obrigação, ou seriam eliminados. Só que aos 34 minutos de jogo, Andrés cometeu um erro que custou sua vida. A partir desse ponto, a Colômbia estava completamente abatida, e como perderam o jogo por causa daquele gol contra, foram eliminados. Andrés se tornou instantaneamente um inimigo público no seu país e foi aconselhado a se manter discreto até as coisas se acalmarem. Mas no dia seguinte, Andrés publicou uma declaração no jornal, dizendo: "A vida não termina aqui, precisamos seguir em frente." Ele achou que a declaração acalmaria a situação, mas piorou ainda mais. Alguns dias depois, quando Andrés saía de uma festa por volta das 3 da manhã, o pior aconteceu. Ele foi assassinado. E muitos dizem que o responsável foi um cartel da Colômbia que perdeu milhões por causa daquele gol contra. Esse jogador foi sequestrado no meio de uma partida, e você não vai acreditar em quem orquestrou tudo isso. Seu nome é Inácio Barbagallo, e ele estava no auge de sua carreira no futebol italiano, quando decidiu encerrar a carreira. Só que ele quis fazer da sua despedida um grande espetáculo, e isso não terminou nada bem. Em vez de marcar uma coletiva e anunciar sua aposentadoria como todo mundo, ele alugou um helicóptero e pagou vários homens encapuzados para invadir o estádio e sequestrá-lo. Sim, foi ele mesmo quem orquestrou seu sequestro. O cara deve ter pensado que isso seria engraçado, mas aconteceu justamente o contrário. Ninguém entendeu nada e simplesmente ficaram paralisados de medo. O que Barbagallo não contava era que essa brincadeira iria custar caro. O seu ex-time, o Cita de Villagrande, foi suspenso da competição até 31 de maio, perdendo todos os jogos por WO.
E não parou por aí, o time ainda foi multado em 2.000 euros. Mas nada se compara com o dia em que Messi vendeu seu catarro por $1 milhão. Parece ridículo, eu sei. Mas tudo isso aconteceu por causa dessa coletiva de imprensa. Nesse dia, Messi chocou o mundo do futebol com a notícia de que sairia do Barcelona. O momento foi muito emocionante. Afinal, Messi tem uma história com o clube que praticamente o criou e fez dele quem ele é hoje. E quando estava se despedindo, o craque não conseguiu conter suas emoções. Por isso, sua esposa lhe entregou um lenço, que ele usou várias vezes na coletiva. Mas o que Messi nunca imaginou é que aquele lenço valeria $milhões. Acontece que um homem que assistia à entrevista de Messi conseguiu pegar o lenço molhado de lágrimas e o colocou à venda no eBay, pedindo $1 milhão. O mais louco é que o homem afirmou que o lenço valia tanto por ter as genéticas de Messi, o que poderia ser usado para clonar um jogador lendário como ele no futuro. É claro que esse cara estava viajando, mas isso não impediu que uma fã louca comprasse o lenço. Seu nome é Luana Sandien e ela é uma grande fã do Barcelona, por isso não pensou duas vezes antes de fazer o investimento. Só que o que ela queria não era clonar o argentino, mas sim fazer um ensaio picante, usando o lenço de uma forma que eu nem posso falar aqui. Mas acho que vocês já imaginam, e embora isso seja meio nojento, eu tenho certeza que uns pervertidos por aí adoraram a ideia. Mas no fim das contas, ela não conseguiu fazer o ensaio porque o anúncio do lenço foi tirado do ar antes da venda ser feita. Virgil van Dijk quase faleceu por um motivo chocante. Em 2010, ele estava longe de ser o jogador de futebol renomado que viria a se tornar. Na verdade, sua família mal tinha o que comer e ele tinha que trabalhar meio período lavando pratos para poder ajudar em casa. Só que mesmo assim, as coisas ainda iriam piorar bastante. Depois de um tempo, o gerente do restaurante onde Van Dijk trabalhava deu um ultimato nele. Ou ele largava o futebol e focava no seu trabalho, ou ele não precisava voltar no outro dia. Essa com certeza foi a maior escolha que ele teve que fazer na vida. Mas como ele amava o futebol, acabou sendo fácil decidir. Van Dijk pendurou o avental e decidiu apostar tudo no esporte. E foi essa decisão corajosa que transformou sua vida. Naquele mesmo ano, Van Dijk recebeu uma oferta para jogar em um clube da Holanda, além de alguns anos depois ser chamado para jogar na seleção. Diferente de antes, agora seu futuro parecia promissor e ele nunca mais passaria fome na vida. Mesmo assim, os problemas não acabaram e apenas um tempo depois tudo começou a desmoronar de um jeito bizarro. Em um treino pela seleção, seus companheiros de equipe notaram que Van Dijk estava agindo de forma estranha no campo. Ele estava cansado e parecia doente. Todo mundo achou que ele estava gripado e o treinador mandou ele ir para casa descansar. Mas infelizmente, o que ele tinha era algo muito pior. Assim que chegou em casa, seu estado piorou rapidamente. Van Dijk começou a sentir uma dor intensa no peito. As coisas ficaram tão ruins que ele não tinha forças nem mesmo para pedir ajuda. Felizmente, sua mãe sabia que ele tinha passado mal no treino e foi ver como ele estava. E ainda bem que ela fez isso. Quando chegou na casa do filho, percebeu que ele mal conseguia se mover e o levou imediatamente para o hospital. De acordo com os médicos, isso salvou sua vida, pois se tivesse passado uns minutos a mais, seria o fim para ele. Mas isso não foi tão trágico quanto o que aconteceu com Ribéry na sua infância. Já se perguntou por que o craque tem essa cicatriz no rosto? Tudo começou quando Ribéry tinha apenas 2 anos de idade. Naquela época, sua família sofreu um grave acidente de carro em sua cidade natal, que quase acabou com a vida dele. O veículo em que estavam colidiu com um caminhão e o pequeno Ribéry, que estava no banco de trás sem cinto, foi arremessado contra o para-brisa. O impacto foi tão grande que seu rosto ficou gravemente ferido, apesar de não ter sofrido ferimentos internos graves, o que poderia ter sido fatal. O rosto do jovem Frank precisou de mais de 100 pontos para fechar os cortes profundos que se espalharam por sua face. Mas isso não é tudo. Como se não bastasse quase perder a vida, Ribéry ainda teve que passar sua infância da pior forma possível por causa de suas cicatrizes. E foi isso que o fez se tornar um grande jogador. Como assim? Bom, ele cresceu enfrentando olhares estranhos e piadas cruéis sobre sua aparência. O bullying foi uma realidade constante, e ele mesmo já confessou que essa fase foi uma das mais difíceis de sua vida. Mas Ribéry fez uma escolha poderosa. Ele decidiu transformar aquela dor em força. Em uma de suas entrevistas, ele afirmou: "Tenho orgulho da minha cicatriz. Ela me deu força e forjou meu caráter." Encarar suas cicatrizes como uma fonte de poder, e não de vergonha, foi crucial para que Ribéry desenvolvesse a resiliência, que o levaria a conquistar o mundo do futebol. E falando em histórias emocionantes, na tela tá aparecendo um vídeo com os momentos mais emocionantes da história do futebol.